Então, quando eu, na verdade, foi sugerido, né, na verdade foi disponibilizado a possibilidade dessa vaga e a gerente conversou e falou assim, olha, tem que aceitar porque alguém tem que ir, a gente precisa garantir a participação. Eu falei assim, tá, aí ela me passou mais ou menos o que seria, aí quando eu vi que era um processo de formação e ação e era relacionado a núcleo de educação, eu criei uma expectativa muito grande, porque é uma coisa que eu vejo que tem um efeito e ele realmente traz uma mudança para o serviço. Eu acredito que a educação permanente, ela consiga fazer essa mudança, ela consiga ter uma resolutividade que às vezes as pessoas se apoiam muito na estrutura, que tem que construir, que tem que ter mais, só que às vezes os processos, eles precisam ser trabalhados e eu acredito que a educação permanente é uma resposta muito boa, muito benéfica e que traz um grande benefício para o serviço. E quando ela me falou isso, eu criei as melhores expectativas possíveis, porque eu acredito muito nisso. Tanto que minha área de estudo é voltada para isso. Eu faço mestrado e meu mestrado é voltado para educação permanente e voltado para o processo de formação do profissional. Então, para mim, veio muito a calhar. Antes eu tinha um incômodo, eu queria fazer, mas eu sempre pensava assim, mas como? Às vezes é fácil justificar que a gente não consegue porque não tem como. Ah, é muito difícil? Não tem. Mas aí quando a gente pensa muito sobre a questão de governabilidade, até onde eu posso ir? E aí você percebe que você pode fazer muito. E você consegue motivar e inspirar pessoas, só que você não motiva pessoas com seus incômodos, você motiva as pessoas com fatos, com dados. E é uma coisa que foi bem legal porque eles discutiram muito assim, se você não tem essa informação, cria. Indicadores, eles são criados, você pode monitorar e você pode avaliar. Então, a partir dessa informação, você pensa assim, não, eu estou achando ruim tal coisa, mas de onde que eu vou tirar essa informação? Então você busca dados, você cria dados e você monitora eles e avalia. E aí você chega com uma resposta, olha, tá ruim por conta disso. E você tem dados para justificar e para motivar alguém a criar uma mudança. Mas aí também não é só isso, você tem que pensar numa estratégia, de que forma que eu vou mudar, o que eu posso fazer. E é claro que o conhecimento a construção de conhecimento individual, ele nunca vai ser tão bom quanto uma construção coletiva, ainda mais principalmente dos pares, né? As pessoas que estão contigo ali. Então você conversa, você não precisa marcar uma reunião, numa conversa no dia a dia, na sua rotina, você fala, olha, eu montei isso, o que você acha? Ah, seria legal assim, às vezes uma solução que você acha que precisa de muita coisa, às vezes a pessoa já tem, ela já implementa na rotina dela, só que é a rotina dela, e é uma coisa que é benéfica e que pode ser divulgada e pode ser uma rotina e um hábito que vai ser benéfico para o processo inteiro do serviço, e até para o seu dia a dia e para o atendimento principalmente do usuário, né? Assim, que as experiências exitosas que vêm de fora, elas têm um papel importante, elas conseguem dar uma contribuição grande na questão assim, de mudar alguns processos, algumas reflexões. Mas eu acredito muito que a mudança ela tem que vir do local, do incômodo local. Se eu não estou contente, eu tenho que fazer algo. Só que, é que nem eu te falei, esse processo de quem vem de fora e traz um conhecimento externo, ele não pode ser um conhecimento de querer mudar o que está aqui. Assim, no todo, ele tem que vir para dar ferramentas. Isso eu acho importante. Um grande centro que ele já tem uma estrutura, que ele já tem um processo de trabalho organizado, ele já tem toda uma história, na verdade, que ele mostra que está dando certo. Ele vem com conhecimento de construção. Como é que foi a construção dele? Foi dessa forma. E muitas vezes essa construção não vai dar certo aqui, mas ela traz uma experiência e traz conhecimento. E esse conhecimento faz as pessoas que estão em um outro local, que precisam de uma mudança, precisam mudar os processos, com que eles se percebam possíveis de mudar. Porque assim, todo mundo que está num serviço que não está contente, ele pensa, o que eu vou fazer? E como eu digo, é fácil justificar que é difícil, que não dá para fazer. Mas quando você vê
algum outro local que fez uma mudança importante, que ele tem dado resultados que são expressivos, que você pode visualizar, eles tiveram uma história de construção. E essa história de construção vai me ajudar. Eu chego lá e falo, tá, mas quais foram os processos? Tanto que em um dos módulos a gente estudou muito sobre planejamento. E que, inclusive, o Gilberto falou várias vezes sobre Dona Bídia. Dona Bídia, aí a gente fala, meu Deus, por que essa Dona Bídia não sai da boca dele? Aí você vai entender. Quando a gente passa pelos módulos, que ele vem explicar como é que eles trabalham, como é o processo de análise das condições locais, que é resultado, estrutura, processo, você pensa assim, não, essa análise é uma análise que alguém pensou e alguém tem um fundamento para aquilo. Então, você vai refletir sobre aquilo. E aí você consegue construir de que forma eu posso utilizar o que eu tenho para melhorar. É claro que a gente também não pode se contentar tanto que é só isso. Mas por hora é o que a gente tem. E a gente pode fazer muito e conseguir muitas conquistas trabalhando com o que a gente tem. A partir do momento que a gente tem condição de ter mais, sei lá, construir uma ala, construir um hospital melhor, não sei o que, a gente melhora. Mas enquanto não, eu não acho justificável a gente ficar na mesmice, porque eu não consigo construir. Mas a construção é uma parte. A gente pode mudar o processo, a gente pode ter resultados que vão me ajudar nisso. Então, eu acho muito importante essa ação externa nesse sentido, de mostrar ferramentas, de dar caminhos, mas não de agir, porque eu acho que a ação tem que ser local. Acho que os serviços, a própria gestão, os locais têm que mudar. Eles que têm que se perceber possíveis de mudar algo e de melhorar a sua realidade.